que isso vai significar para nós. Nós podemos falar de igreja de duas maneiras. A igreja é o povo de Deus, ele precisa da igreja para proclamar a sua mensagem ao mundo. É a nossa mensagem de hoje. Pode parecer estranho, Deus precisa de nós, mas Ele é o Todo-Poderoso, soberano Deus, mas Ele, em sua graça, em sua sabedoria, em seu amor, decidiu depender de nós, decidiu usar-nos. E é por isso que Ele nos chama e nos faz igreja, para poder usar-nos para o cumprimento dos seus propósitos. Uma outra maneira de falar da igreja como povo de Deus é lembrar que ela é a nossa família maior. E nós precisamos da igreja. Deus precisa da igreja para que a igreja leve a sua mensagem ao mundo e o sirva. E nós precisamos da igreja para o nosso crescimento espiritual e para sermos preparados para cumprir a missão que Deus nos confia. E estaremos falando disso no próximo domingo. Somos o povo de Deus. Deus nos escolheu. Deus nos salvou pela fé em Cristo Jesus. Nos reuniu como um povo exclusivamente seu, para cooperarmos em sua obra redentora. Esse é o enunciado inicial da nossa mensagem que nós vamos ver na Bíblia. Deus nos escolheu. Ele nos salvou por meio de Jesus Cristo. Nos reuniu como um povo, mas um povo exclusivamente seu. Isso é de extrema importância, entendermos que nós somos, como igreja, povo de Deus, mas exclusivamente de Deus, e para cooperarmos em sua obra redentora, o que é o nosso maior privilégio. Nosso texto básico é esse de primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículos 9 a 10. Pedro escreveu as suas duas epístolas no finalzinho do Novo Testamento aos cristãos que estavam dispersos por todo o Império Romano no primeiro século, os quais ele chama de peregrinos e forasteiros, eleitos, escolhidos de Deus. E ele lhes disse: vocês são povo escolhido, reino de sacerdotes, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Assim vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês não tinham identidade como povo, agora são povo de Deus. Antes não haviam recebido misericórdia, mas agora receberam misericórdia de Deus. Houve um antes e há um depois. Antes de conhecermos o Evangelho, antes de nos reconciliarmos com Deus pela fé em Cristo Jesus, nós não éramos povo de Deus. Mas agora, tendo sido alcançados pelo Evangelho, por força da misericórdia e da graça de Deus, nós somos povo de Deus, com a missão de proclamar as obras de Deus ao mundo. Vamos analisar esta passagem pouco a pouco. Esta é uma declaração extraordinária que nós acabamos de ver nesse versículo e há muitos outros parecidos na Bíblia. Vocês são povo de Deus. Nós nos referimos à igreja, muitas vezes é o povo crente, é o povo de Deus, é o povo cristão, mas será que nós paramos para refletir, irmãos, no que isto significa praticamente, espiritualmente, teologicamente? Vocês são povo de Deus, escreveu o apóstolo inspirado. Não por sermos melhores, nem para nos orgulharmos disto. Não são todos membros da igreja e povo de Deus. De que igreja estamos falando? Não é a igreja presbiteriana, não é a igreja protestante, não é a igreja católica,
não são espíritas, não estamos usando rótulos. Estamos falando de gente que foi tocada por Deus, gente que se arrependeu de seus pecados, gente que se voltou para Deus clamando pelo seu perdão, gente que entendeu por que Jesus Cristo morreu na cruz, por seus pecados, fazendo expiação pelos seus pecados. Gente que entendeu o que é crer de fato, de coração, em Jesus Cristo como o seu Salvador e o seu Senhor. Rótulos não dizem muito. Quantos se dizem evangélicos e não são povo de Deus realmente? Porque creem circunstancialmente, se ajustaram a uma determinada igreja, gostam das amizades, gostam da música, vão ali até por desencargo de consciência para ter uma religião e não são convertidos de fato a Jesus Cristo. Isto se percebe no seu viver diário, na sua relação com Deus e com o Senhor Jesus e com o próximo. E todavia, como aliás mencionei hoje, no nosso encontro e estudo bíblico com jovens casais da igreja, há pessoas que se dizem católicas, que têm uma formação, uma cultura, uma família católica, e às vezes são melhores cristãos do que alguns que estão numa igreja como a nossa. Então esses rótulos não definem quem é realmente povo de Deus. Se dizemos evangélico como um título para a nossa religiosidade, então que sejamos evangélicos, no sentido de conhecer o Evangelho e viver o Evangelho. Se somos ditos católicos, cristãos católicos, que sejamos cristãos de coração, amantes do Senhor Jesus, praticantes dos ensinos do Senhor Jesus. E a palavra católico quer dizer universal. Então, temos uma noção de que este povo cristão é universal, está espalhado por todo o mundo. É a grande família da fé. Não fomos escolhidos por sermos desta ou daquela religião, e muito menos por sermos melhores do que outras pessoas. Mas fomos escolhidos por quê? Unicamente pela misericórdia e pelos planos eternos de Deus. E isto é muito abrangente. Olhem o que Pedro escreveu no texto lido há pouco. Antes vocês não tinham a identidade de povo, agora são povo de Deus. Antes não haviam recebido misericórdia, agora receberam misericórdia de Deus. A palavra graça, e Paulo, o apóstolo, enfatiza tanto nas suas cartas no Novo Testamento, que nós somos salvos pela graça e não pelas obras que fazemos. Essa palavra graça quer dizer misericórdia imerecida. Então, se vamos falar que somos o povo escolhido e chamado por Deus, tiremos do nosso coração todo raciocínio vaidoso, orgulhoso. Deus sabia que eu tenho um bom coração, Deus sabia que eu sou praticante da religião, Deus sabia que eu sou caridoso, que eu sou íntegro, então me escolheu. Nada disso. Porque ainda que tenhamos algumas boas obras, somos pecadores. Quem não peca? Então todos somos pecadores. A Bíblia o diz. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. E se somos pecadores, nós somos imerecedores da graça e da misericórdia de Deus. Quem somos nós para sermos escolhidos por qualidades pessoais, para sermos o povo de propriedade exclusiva de Deus e cooperar com Ele na sua obra de redenção do mundo? Quem somos nós diante de um Deus tão santo,
Então, inicialmente, tenhamos isto em mente, e está claro no texto lido na carta de Pedro. Somos povo de Deus se somos crentes no Senhor Jesus Cristo, se amamos a palavra de Deus e a lemos e procuramos observar, se temos uma vida de comunhão com Deus, de oração, de conversa com Deus, coração sincero, então nós somos povo de Deus, por sua misericórdia, porque alcançamos todas estas virtudes unicamente por força da graça de Deus, a sua atuação no nosso coração, por força da presença de Cristo Jesus na nossa vida. Continuando, as expressões raça eleita e povo de propriedade exclusiva de Deus, que está no texto de Pedro, lembram algum povo especial? O que acham vocês? Israel. E é isso que Pedro quer dizer. Pedro está relacionando a igreja do Novo Testamento, povo de Deus, com o povo de Israel, povo de Deus, na história do Velho Testamento. Aqui nós temos só um exemplo entre muitos outros. Será que vocês, vendo estas figuras, principalmente a da esquerda, se lembram de algumas partes da história do povo de Deus no Velho Testamento? Eu não posso entrar em detalhes por causa do tempo, mas eu quero que vocês vejam a relação que a Bíblia estabelece entre o povo de Israel e a igreja no Novo Testamento. Povo de Deus na Antiguidade e povo de Deus no Novo Testamento, depois da vinda de Jesus. O povo de Israel foi escravo no Egito durante 400 anos. Deus chamou Moisés. Deus enviou Moisés de volta ao Egito para libertar o povo da escravidão egípcia. Moisés conduziu o povo pelo deserto em direção à terra prometida durante 40 anos. A certa altura, já perto da terra prometida, o povo de Israel murmurou e pecou contra Deus. E Deus então os disciplinou, Deus os castigou. E como? Deus fez surgirem no deserto serpentes abrasadoras, como diz a Bíblia. Serpentes venenosas, e elas começaram a morder crianças e adultos, e alguns começaram a morrer, sem recursos ali no deserto e naqueles tempos antigos. E o povo então percebeu que era uma disciplina, um castigo de Deus, e se arrependeu e começou a clamar para que Deus os curasse, os livrasse daquelas serpentes. E Deus então falou com Moisés: faz uma serpente de bronze e a coloca em cima de uma haste. E todo aquele que, depois de você os orientar, olhar com fé para esta serpente de bronze, não porque haja um misticismo na serpente ou uma mágica, mas apenas porque, assim fazendo, eles estarão obedecendo a palavra de Deus. Estarão fazendo aquilo que Deus manda, mesmo que para alguns pareça ridículo. Ah, veja só, olhar para essa serpente de bronze, isso vai me curar? Bobagem isso. Então quem agisse dessa maneira morreria envenenado. Mas quem humildemente obedecesse a palavra de Deus através de Moisés seria curado. E muitos olharam para a serpente e foram instantaneamente curados. Muitos anos se passaram, veio Jesus Cristo. E ainda no princípio do seu evangelho, do seu ministério, Jesus recebeu uma visita, um mestre em Israel chamado Nicodemos. E Jesus fala com Nicodemos a respeito da necessidade da conversão, do novo nascimento, uma experiência espiritual real relacionada com Jesus Cristo. E, entre outras coisas, Jesus diz a Nicodemos: Nicodemos, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem, o próprio Jesus, seja levantado.
e quando ele for levantado, vai atrair todos a si. Falando da sua morte na cruz. Jesus, de fato, foi erguido na cruz, assim como Moisés ergueu aquela serpente. A serpente era o símbolo do castigo de Deus. Eles estavam sendo mordidos por serpentes. Então havia ali uma serpente de bronze. É o símbolo do castigo de Deus sobre os seus pecados. E Jesus é o símbolo do castigo de Deus sobre os nossos pecados, porque ele assumiu a culpa dos nossos pecados. E assim como Israel, olhando para aquela serpente, crendo na palavra de Deus, de os perdoar e salvar, mediante aquele olhar de fé, aquele que olha para Jesus Cristo na cruz, é perdoado dos seus pecados. Só com uma ressalva: não se trata de olhar para uma cruz na parede, de uma forma mística, como se o objeto em si tivesse esse poder. Mas é entender o porquê Jesus morreu na cruz e olhar para ele com a alma, como a sua última ou única esperança de perdão e salvação. Porque é isso que a morte de Cristo na cruz por nós significa. Uma história do Velho Testamento que se repete, por assim dizer, no Novo Testamento, com um significado muito mais profundo. A gente, por volta de abril, celebra a Semana Santa ou Páscoa. Na verdade, como cristãos, celebramos a paixão de Cristo, sua morte na cruz e ressurreição. Mas por que isto coincidiu com uma celebração de Páscoa em Jerusalém? Então a gente confunde Semana Santa, morte de Cristo, com Páscoa. A Páscoa é uma festa judaica, não é cristã. E, todavia, ela representa aquilo que Jesus fez por nós. Aquele cordeiro que foi morto pelos hebreus antes da saída do Egito, na própria noite da libertação, cujo sangue foi passado na porta para poupar a vida dos seus primogênitos. Quem conhece a história entende. Representa o sangue de Jesus Cristo que foi derramado, poupando a nossa vida espiritual. Há muita relação entre o significado da Páscoa. A Páscoa celebra a libertação dos hebreus de uma escravidão física no Egito. A Semana Santa, a Paixão de Cristo, celebra o quê? A nossa libertação da escravidão ao pecado. E assim por diante. Então é isso que Pedro quer estabelecer, uma relação entre a história do povo de Deus no Velho Testamento e a história ou a experiência do povo de Deus no Novo Testamento. O conceito do povo de Deus aplicado à igreja só faz sentido à luz dos tratos de Deus com o povo de Israel no Velho Testamento. Jesus é o elo, por tudo isso que já dissemos e ainda vamos dizer, que liga Israel à igreja. Israel, povo de Deus, Velho Testamento, igreja, povo de Deus, Novo Testamento. Na história de Israel, há muitos símbolos do Velho Testamento que se cumprem em Cristo. Claro que nós não podemos descrever todos estes símbolos, porque são muitos, mas eu quero mencionar uma ou outra coisa que vai nos trazer luz para essa compreensão de igreja como povo chamado por Deus. Jesus foi ao mesmo tempo o cumprimento das promessas messiânicas e o alicerce para o estabelecimento da igreja. Os judeus esperavam o Messias. Muitos judeus não identificaram Jesus de Nazaré, nascido da Virgem Maria, como o Messias prometido no Velho Testamento. E, todavia, muitos judeus, como o próprio Paulo, a própria Maria, José, casado com Maria, o apóstolo Paulo e tantos outros, reconheceram em Jesus o seu Messias e o seu Salvador. Então, são os judeus que se converteram ao cristianismo. Jesus é o elo que liga os judeus do Velho Testamento com os cristãos do Novo Testamento, a igreja. As duas ideias aparecem nos relatos do nascimento de Jesus Cristo.
é o Messias dos judeus do Velho Testamento e o Salvador dos cristãos no Novo Testamento. Zacarias, por exemplo, o pai de João Batista, estava lá no interior do Templo de Jerusalém, exercendo o seu serviço sacerdotal, lá no Santo dos Santos, quando um anjo lhe apareceu para dizer que a sua esposa Isabel daria à luz a um filho e o nome dele deveria ser João, e ele prepararia o caminho para a vinda de Jesus, o Messias. O que foi que Zacarias disse na ocasião, profeticamente? Seja bendito o Senhor, o Deus de Israel, pois visitou e resgatou o seu povo. Como judeu, ele está se referindo ao povo de Deus do Velho Testamento, os judeus, Israel. Mas um outro senhor muito idoso estava no templo posteriormente ao nascimento do menino Jesus. Quando chegam ao templo, José e Maria com o bebê Jesus no colo. O Simeão tinha tido uma visão em que Deus lhe havia dito que ele não morreria sem antes ver o Salvador, o Messias. Então, quando ele viu o menino Jesus no colo de Maria e de José, algo no coração dele, o Espírito de Deus, lhe disse: é este o menino, é este o Salvador. Ele então se achegou a Maria e a José e pediu para segurar o menino. Eu até imagino que a Maria deve ter estremecido nas bases. Imagina se a Tamires vai me deixar segurar a Belzinha. Eu espero que sim. Mas ela vai ficar meio preocupada. E a vovó dela ainda muito mais. Ela está por aí, né? Eu não estou muito vendo porque tem um holofote aqui. Está lá, né? Vai me deixar segurar a Belzinha? Vai. Tá promessa pública, hein? Mas o Simeão era bem mais velho do que eu, e a Maria, jovenzinha, primeiro filho, deve ter ficado preocupada. Será que o velhinho vai tropeçar, vai cair com o bebê? Mas o fato é que o Simeão segurou aquela criança nos braços, ergueu-a e fez uma oração muito bonita. Entre outras coisas, ele disse: Senhor, despedes em paz o teu servo, porque eu já vi a tua salvação. Eu não vou fazer essa oração quando segurar a Belzinha, não, viu? Mas ele disse também: eu vi a tua salvação, que preparaste para todos os povos. Notem bem, o Zacarias falou de Israel como povo de Deus. O Simeão tem uma visão mais ampla. E ele entende que o chamado de Deus aos judeus, fazendo dos judeus o povo de Deus, não era algo que visava apenas os judeus, mas a todas as nações. Eu vi a tua salvação que preparaste para todos os povos. Ele, Jesus, é a luz de revelação às nações, os gentios, e é a glória do teu povo Israel. Então seria luz para aqueles que estavam nas trevas do paganismo. E para Israel seria algo glorioso. O Messias, o Salvador do mundo, nasceu judeu, um descendente de Davi, o rei por excelência de Israel. Então, algo de que Israel podia se orgulhar no sentido de se regozijar. O fato é que aprendemos muito sobre a igreja estudando a história do Velho Testamento do povo de Deus. Outra vez eu digo, eu não posso citar sequer todos os chamados de Deus em relação ao seu povo no Velho Testamento. Mas há um ou outro que a gente não pode evitar de citar. O começo de tudo, em relação ao propósito redentor de Deus, revelado, é o chamado de Abraão, que está em Gênesis 12, o primeiro livro da Bíblia. Quem era Abraão? Uma passagem da Bíblia diz que os
parentes de Abraão e o próprio Abraão adoravam os deuses falsos da Mesopotâmia, onde ele vivia. Não foi por ele ser melhor do que os outros que Deus o chamou. Nem havia povo de Deus ainda. E Deus chamou Abraão e disse: eu vou abençoar você. Uma bênção gratuita, irmãos. Abraão nem estava pensando nisso. Deus, de alguma forma, lhe fala: eu o escolhi, o elegei, eu o predestinei, eu vou abençoar você. Vou dar a você uma grande descendência. E Abraão não tinha nenhum filho. Já tinha 75 anos de idade. A mulher estéril, com 65 anos de idade. E Deus promete a ele uma grande descendência. E o primeiro filho só vai nascer quando ele completa 100 anos de idade. Deus cumpre a sua promessa. Nasce Isaque, e depois Jacó, Esaú, e os 12 patriarcas, e se multiplica este povo, como Deus prometeu a Abraão. Mas o que mais que Deus disse a Abraão? Eu vou abençoá-lo para fazer de você uma pessoa mais feliz do mundo, ao contrário do que eu pretendo fazer com as outras. Sua família é privilegiada, sua descendência é privilegiada. Vocês são meu povo, vou ter um cuidado especial com vocês. Sim, Deus faria isso. Mas com que propósito? Aonde Deus quer chegar? Então Deus diz a Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então eu vou escolher você, vou preparar você e a sua descendência, vou fazer de vocês o meu povo, para que vocês então, como instrumentos nas minhas mãos, cumpram uma missão redentora. Vocês atraiam para mim muitos outros, de todas as nações. Deus não visa os judeus. Deus quer usar os judeus. Deus não visa a nós, igreja, o novo Israel do Novo Testamento. Mas Ele nos salva a nós, nos abençoa a nós, para nos usar, para alcançar outras pessoas. E eu estou antecipando conclusões. O chamado de Abraão tem este significado. E o chamado de Moisés, com o chamado do povo de Israel no Egito, tem o mesmo propósito. O povo de Israel é escravo no Egito, eles estão adorando deuses egípcios, e Deus chama Moisés, manda Moisés de volta ao Egito para libertar o seu povo, e chama o seu povo para fora do Egito, para levá-los de volta à terra prometida a Abraão, Canaã, Palestina, e então usá-los para abençoar as outras nações. No Sinai, Moisés está conduzindo o povo através do deserto, como há pouco eu dizia, por 40 anos. Ao final de mais ou menos um ano, eles chegam à península do Sinai, lá perto do Mar Vermelho. Eles constroem aí aquele tabernáculo, aquela tenda, como se fosse um templo. Deus revela a sua presença através daquela coluna de nuvem durante o dia e uma coluna de fogo durante a noite. Ele santifica aquele lugar e o serviço sacerdotal. Eles aprendem a adorar a Deus e a viver na presença de Deus. Deus os está treinando, abençoando, fazendo-os efetivamente seu povo para usá-los. E no Sinai, Deus diz a Israel através de Moisés: vocês viram o que fiz aos egípcios, as 10 pragas. Sabem como carreguei vocês. O texto diz: sobre asas como águias, e os trouxe para mim. Olha como Deus descreve a saída dos hebreus da escravidão no Egito. Eu os carreguei, eu os trouxe, como a mãe carrega o seu bebê, o seu filhinho. Agora, se me obedecerem e cumprirem a minha aliança, serão meu tesouro especial dentre todos os povos da terra, e serão meu reino de sacerdotes, minha nação santa.
A condicional, se me obedecerem e cumprirem a minha aliança. Aliança é um pacto que tem dois lados. Eu cuido de vocês e vocês fazem a minha vontade e me servem. Se vocês o fizerem, então vocês serão meu tesouro especial. Como é que Deus fala de um povo como Israel como seu tesouro especial? Deus ama gente, e gente pecadora como Israel, gente pecadora como nós. E se somos crentes no Senhor Jesus, somos tesouros especiais do nosso Deus Criador e soberano. E ele diz, reino de sacerdotes. Quando fala sacerdote, já entendemos que é o intermediário, o intercessor. Sacerdote fala com Deus acerca do povo e fala com o povo acerca de Deus. É o papel do sacerdote. Então vocês serão um reino de sacerdotes e a minha nação santa. No começo eu perguntei, aquelas palavras de Pedro lembram alguma coisa? E vocês disseram, lembram Israel. Agora, estas palavras de Deus a Israel lembram alguma coisa? Lembram as palavras de Pedro, à igreja. Ele disse exatamente a mesma coisa à igreja espalhada pelo Império Romano. Vocês são povo escolhido, reino de sacerdotes, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Só que esta igreja, como bem sabemos, não é mais constituída apenas de judeus. Agora há muitos de outras nações, os chamados gentios, que pela pregação dos judeus, como o apóstolo Paulo, por exemplo, se converteram ao cristianismo. Paulo até escreveu que havia antes uma parede de inimizade, uma parede de separação entre judeus e gentios. Os judeus achando que só eles eram povo de Deus e odiando os gentios. E todavia, os judeus convertidos ao cristianismo, a duras provas, tiveram que aprender a pregar o evangelho e a oferecer a graça de Deus e a salvação de Cristo também aos gentios. E há muitas histórias no Novo Testamento sobre isso que o tempo não me permite recordar, mas os que conhecem a Bíblia sabem disso. E o apóstolo Paulo, principalmente, foi considerado o apóstolo aos gentios. Apóstolo é o enviado. Então ele foi enviado por Deus a pregar o evangelho principalmente aos gentios, enquanto Pedro pregava principalmente aos judeus. E Pedro aqui está escrevendo a igreja constituída de judeus e gentios e chamando-os com os mesmos termos usados no Velho Testamento em referência a judeus, a Israel. Então ele está identificando a igreja como o novo Israel, agora constituído de judeus e gentios. Deus queria que seu povo soubesse que sua única diferença em relação aos outros povos devia ser o fato que eles tinham sido chamados para conhecer Deus, a palavra de Deus. No caso do Novo Testamento, a mensagem de Jesus Cristo. Não só conhecer, mas obedecer e também proclamar. Esse é o propósito de Deus, ao chamar judeus no Velho Testamento e igreja no Novo Testamento. Fazer dos judeus seu povo, fazer da igreja seu povo. Esse é o propósito de Deus ao nos permitir ser membros da igreja de Cristo Jesus. Conhecer a palavra de Deus, obedecer a palavra de Deus e proclamar a palavra de Deus. Bruce Shelley, escrevendo sobre esse mesmo tema, disse, citação um pouco longa, mas eu considero como importante e que precisa ser lida. Deveriam saber também que não foram eles que, por iniciativa própria, escolheram ou decidiram ser povo de Deus.
Foi Deus quem os escolheu e chamou. A obediência à lei dada no Sinai jamais foi um meio de assegurar o favor divino, como hoje boas obras não nos asseguram a salvação. Deus não os amou e chamou porque eles eram melhores do que os outros povos, mas a obediência seria um modo de vida apropriado para o povo de Deus, um povo chamado, abençoado e que deveria ser uma bênção para todos os povos. Entendemos isto claramente, irmãos? Nós não ganhamos salvação, méritos, tentando fazer o bem ou praticar uma religião. Nós somos alcançados graciosamente, misericordiosamente, pela mensagem do Evangelho. Alguém nos convida, alguém nos ensina a Bíblia, alguém nos fala de Cristo, ou nós nos impressionamos com o testemunho de um cristão e começamos a ter interesse no cristianismo. Deus está trabalhando nas circunstâncias, nos chamando desta forma, porque nos quer fazer povo seu e quer que nós, então, sendo seu povo, obedeçamos a sua palavra, porque é o melhor para nós. Ele não é um Deus estraga prazeres, caprichoso, que dá ordem só para exibir a autoridade. Tudo o que ele nos manda fazer ou nos proíbe de fazer visa o nosso bem e a sua glória. Então, obedecê-lo é sábio. É uma luta, porque nós temos essa tendência para a desobediência, para o pecado, para o fruto proibido. Mas essa é a luta de todo cristão. É a chamada batalha espiritual. Mas com leitura da Bíblia, com oração, com coração sincero, nós vamos alcançando a santificação. Pregando aqui no primeiro semestre sobre santificação, eu fiz aquela distinção. Convertidos a Cristo Jesus, chamados por Deus, feitos povo seu, nós somos santos. Porque essa palavra significa separado no hebraico. Então nós somos separados do mundo para Deus, já somos santos. Não tenhamos escrúpulos, não seria vaidade alguma dizer, eu sou santo. A menos que eu não seja crente no Senhor Jesus Cristo, a menos que eu não queira Deus na minha vida, a menos que eu prefira os pecados deste mundo e não queira nada com Deus ou com Cristo. Mas se eu sou sincero, se eu recebi Jesus Cristo como meu Salvador e o meu Senhor, se eu tenho consciência de que Deus trabalhou na minha vida de alguma forma e me chamou, me permitiu conhecer o Evangelho e Cristo, e eu criei, e se cria porque Ele trabalhou o meu coração e me induziu a crer. Então eu sou santo, porque estou separado para Deus. Mas como vimos aqui no fim desta frase, agora que somos santos, precisamos aprender progressivamente a viver como santos. E não como aqueles que não têm Deus na sua vida. Por isso que tem um antes e tem um depois, por isso que falamos de conversão, uma meia volta na nossa vida. Aqui diz, a obediência seria o modo de vida apropriado, que é o modo de vida santo, para o povo de Deus, ou para a gente santa, separada para Deus. Israel corrompeu-se, infelizmente, desobedeceu, foi infiel. E aqui esse texto de Jeremias, ao Israel do tempo da monarquia, dos reis de Judá e de Israel, eles denunciaram os pecados de Israel e advertiram, se vocês não se arrependerem, se não se voltarem para Deus e obedecerem a sua palavra, vocês sofrerão as consequências e serão terríveis. Deus vai levantar uma nação que vai destruir Jerusalém. Vai levar vocês para o exílio. Israel não se quebrantou. E o castigo veio. O profeta disse, seus antepassados me deixaram
aliás, Deus através do profeta Jeremias, adoraram e serviram outros deuses, me abandonaram e não obedeceram à minha lei. E vocês são ainda piores que seus antepassados. Por isso os expulsarei desta terra, a terra da promissão, a terra que Deus havia dado a Israel. E aconteceu o exílio na Babilônia, 70 anos de cativeiro, sob o domínio de Nabucodonosor e depois de Ciro, rei da Pérsia, e outros. E porém, Deus permanece fiel. Ele tinha seus planos, e os planos de Deus não podem ser frustrados. Então, houve esse castigo, houve, digamos, esse retardamento. Israel não estava cumprindo a sua missão, aquele Israel do Velho Testamento, mas Deus permanece fiel. Então Deus diz através do mesmo profeta, na mesma passagem, mas eu os trarei de volta à terra que dei a seus antepassados, os patriarcas de Israel, Abraão, Isaque e Jacó. Eu lhes mostrarei o meu poder. Finalmente entenderão e saberão que eu sou o Senhor. Através dessas duras provações, Israel acabou aprendendo. E a verdade é que depois do exílio de Israel na Babilônia, nunca mais ocorreu idolatria em Israel. Nunca mais eles adoraram outros deuses. Aprenderam a lição, mas ainda assim não estavam preparados para cumprir a missão de evangelizar o mundo. Deus prometeu a Abraão, lembremos-nos, abençoar todas as nações por intermédio de sua descendência, mas Israel falhou, o Israel do Velho Testamento. Mas a desobediência de Israel, a descendência de Abraão, tornou isto impossível, pelo menos até a chamada plenitude dos tempos, os tempos próprios, designados, escolhidos por Deus, para enviar o Messias, o Salvador do mundo, com um novo tipo de aliança, a aliança do sangue, e não mais a aliança das tábuas de pedra da lei de Moisés. Então, essa plenitude dos tempos, assim Paulo disse, foi o tempo próprio da vinda do Senhor Jesus. João Batista, o precursor de Jesus, começou pregando: é chegada a vós o reino dos céus, arrependei-vos e crede. Jesus começou a sua pregação, o seu ministério da mesma forma: o reino dos céus é chegado, arrependam-se e creiam. E essa mensagem foi estendida aos gentios, como eu já disse. Os chamados de Abraão e sua família em Ur dos Caldeus, na Mesopotâmia, dos hebreus no Egito, com Moisés, do remanescente de Judá na Babilônia, quando Deus os trouxe de volta à terra prometida, foram apenas sombra de um chamado maior e de uma redenção superior que aconteceria em Cristo Jesus. E de fato Cristo diria: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. De quantos gentios Jesus se aproximou? Basta lembrar a mulher samaritana. Judeu não falava com samaritano, e Jesus, como domingo passado a Márcia falou aqui, contando a história da mulher samaritana e tirando dali as lições, Jesus já chegou a ela, passou por cima de tradições e preconceitos, evangelizou aquela mulher e depois os próprios samaritanos, e assim por diante. Em Cristo, Deus renovou o seu chamado a Israel, judeus, e o estendeu aos não-judeus, gentios, e assim reuniu de novo o seu povo, um novo Israel, chamado Igreja. Seu propósito ainda é chamar gente de todas as nações do mundo, perdoá-las e salvá-las. Este é o chamado que está presente em todo o Novo Testamento. Agora, vale uma pausa, um parênteses, para lembrar aquilo que muitos sabem, que a palavra igreja, no grego do Novo Testamento, é eclésia. Daí a palavra eclesiástico, tudo que se refere à igreja e à vida da igreja.
Daí a palavra clero. Então, igreja é uma palavra composta no grego. É que um prefixo que significa para fora e kaleo, que é o verbo chamar. Então, a palavra igreja não significa outra coisa senão chamado para fora. Os gregos primeiro e depois os romanos usavam essa palavra num contexto pagão para descrever a assembleia que se reunia numa praça ao som de uma trombeta ou ao bater de um tambor, porque não havia WhatsApp, não havia Facebook, não havia televisão, não havia rádio, não havia outros meios de comunicação senão o arauto, que era o porta-voz do rei. E quando o rei queria fazer um comunicado à população, mandava o arauto, que por sua vez era seguido com uma trombeta ou um tambor para chamar as pessoas, à moda do circo, que ainda acontece em algumas cidades do interior. Aquela barulheira toda, não é? Hoje tem? Tem, sim, senhor. Hoje tem? Tem, sim, senhor. Já ouviu isso? Aqui nunca, não é? Mas no interior a gente já ouviu isso. Lá na terra da Márcia, então, brincando aí com ela, mas é isso. Alguém que vai chamando o povo, vai reunindo para então dizer o que o rei quer que seja dito. Os escritores do Novo Testamento, inspirados pelo Espírito Santo, tomaram essa palavra e o seu significado e a aplicaram ao povo de Deus, que não é outra coisa senão os chamados para fora, para ouvirem a palavra do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Então a igreja não é o templo. A igreja que fica na rua tal, até se diz, depois de explicar que igreja propriamente não é o templo. O templo é o lugar onde a igreja se reúne. A igreja somos nós. Igreja é gente, povo de Deus, chamado por Deus para um propósito. Igreja é povo chamado para fora, reunido para ouvir a palavra de Deus. Chamado precede a reunião. A gente primeiro é chamado, primeiro é escolhido, soberanamente por Deus. Criamos ou não na dita predestinação, não é o caso. Esse é um detalhe teológico, calvinista, que divide as pessoas, às vezes, porque de fato é difícil de entender, mas o fato bíblico inquestionável é: a iniciativa é. Pastoreava na época, eu estava dando uma aula sobre predestinação, porque estávamos fazendo uma série de estudos sobre a Confissão de Fé do Westminster, e esse é um capítulo importante da Confissão de Fé adotada pela Igreja Presbiteriana do Brasil e que tem toda uma linha teológica calvinista. Pois bem, eu estava dando aquela aula e notei a presença de uma senhora, era conclusão de uma escola bíblica de férias para mais de 200, 150 crianças, e uma criança da igreja havia convidado uma coleguinha, e a coleguinha participou da escola bíblica de férias durante a semana, e a escola bíblica é encerrada no domingo pela manhã, na escola dominical de toda a igreja. Então a menina visitante estava lá e fez questão de trazer a sua mãe, porque elas iam cantar lá na frente, etc. Então a mãe sentou-se na classe que eu estava ministrando, e ela estava com uma Bíblia vistosa, com uma beirada vermelha, e eu não sabia quem era. E quando eu acabei o estudo, ela me fez uma pergunta: pastor, o senhor acha que eu sou predestinada? Olha a pergunta. Deus me deu uma luz
E eu perguntei, a senhora é de alguma igreja dita evangélica? Não, eu sou católica. E pelo sotaque eu percebi, é portuguesa. Então já imaginei os portugueses com os quais nós trabalhamos na África, muito carolas, muito católicos, às vezes preconceituados contra protestante ensinar a Bíblia e etc. E eu já pensei, pedi luz a Deus, e eu disse para ela, e a senhora está aqui numa igreja evangélica por quê? Ela disse, porque a minha filha foi convidada para a escola bíblica de férias, e hoje é o encerramento, ela queria que eu viesse para vê-la cantar lá com as outras crianças, então eu vim. Ah, sim. E essa Bíblia bonita que a senhora tem aí na mão? Ah, foi um amigo evangélico protestante que me deu de presente. Bom, a senhora é católica, então a senhora tem uma formação cristã. A senhora crê em Deus, a senhora crê em Jesus Cristo, a senhora conhece toda a história da Virgem Maria, nós também, e por aí eu fui. Aí eu perguntei a ela, por que será que a senhora nasceu num contexto cristão, católico? Por que será que a sua filha foi convidada para vir aqui na igreja? Por que será que a senhora está aqui nessa classe ouvindo um estudo que geralmente é teológico, é complicado? E a senhora, pelo jeito, entendeu para fazer essa pergunta. Por que será que alguém lhe deu uma Bíblia e a senhora está aí com a palavra de Deus em suas mãos? Não serão todas estas coisas indício de que Deus está no seu pé? Que Deus está de olho na senhora? Que a senhora é uma predestinada? Que Deus a está cercando com a mensagem do Evangelho? Católica, sim. A senhora lia a Bíblia antes? Não. A senhora, enfim, não conhece a Bíblia. Tem a Bíblia, tem uma cultura cristã, mas não era convertida a Cristo. Precisava ser evangelizada, e Deus a trouxe ali. Então, isso é o chamado de Deus, irmãos. Chamado para fora, para ouvir a palavra de Deus, o comunicado do rei. O arauto de Deus está pregando. A testemunha está falando. Ouça! É um indício de que Deus está se revelando a você. Que Deus o está chamando. Que Deus tem planos maravilhosos para a sua vida. E se quisermos dizer, calvinistamente, e eu prefiro dizer biblicamente, é um predestinado. Está no caminho de Deus. Isto é chamado. Mas é chamado para quê? Não é porque é melhor do que os outros, mas é porque Deus é misericordioso e tem planos para a sua vida e quer usá-lo. A igreja de Deus em Corinto, escreveu o apóstolo Paulo, vocês foram chamados por Deus para ser povo santo. Olha o que eu falava de santidade há pouco, de obediência. É chamado não só para receber as bênçãos, mas para ser diferente de, separado para Deus, santo. Ser povo santo, junto com todos que, em toda parte, invocam o nome do Senhor Jesus, o único Salvador. Junto com todos. Não é um privilégio daquele que agora é chamado, porque ele tem uma irmandade de fé em todo o mundo. Deus é fiel e ele os convidou a ter comunhão com seu Filho Jesus Cristo. E como falamos de comunhão hoje no encontro de casais, Deus é fiel e ele os convidou a ter comunhão com o seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. A versão mais tradicional, e que eu transcrevi porque usa a palavra chamado, diz: fiel é Deus, pelo qual foste chamados à comunhão do seu Filho. Então somos chamados para sermos santos, somos chamados para viver em comunhão com Jesus Cristo, Filho de Deus, e mais, sejam santos em tudo o que fizerem, como é santo aquele que os chamou. Aquele que nos chamou, irmãos, é santo.
E se somos o seu povo, nós somos chamados para sermos santos, separados para Ele, vivendo uma vida diferente da vida daqueles que não têm Deus na sua vida. Quase concluindo e recordando o texto de 1 Pedro lido no começo. Vocês são povo escolhido, reino de sacerdotes, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Assim vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Outra vez, a versão revista e atualizada, mais comum, diz: vocês são raça eleita, sacerdócio real, a fim de proclamardes as virtudes, as obras boas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não eres povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Então, fechando com essa conclusão, sendo povo de Deus, chamada por Ele, 4 coisas. A igreja é uma ideia de Deus. É uma obra maravilhosa de sua graça, até porque custou o sacrifício de Jesus Cristo. Então devemos ser agradecidos e amar a igreja. Se entendermos esta visão, irmãos, toda esta visão bíblica de igreja, povo de Deus, chamada para ser santa neste mundo de trevas, andar na luz e proclamar o evangelho do Senhor Jesus e salvar outras pessoas, então nós temos que amar a igreja. Igreja é coisa séria. Você não pode olhar para uma igreja como se fosse um clube. Você não pode sair dizendo gosto ou não gosto. Não é para gostar, é para adorar e ouvir. Só justifica sair de uma igreja se ela se desvia através do seu condutor, o seu pastor, dos caminhos bíblicos. Então, procure uma igreja bíblica, uma igreja que abra a palavra de Deus e a pregue. E pregadores que vivem, ainda que com imperfeição, porque todos somos pecadores, aquilo que prega. Mas a igreja também, os membros vêm aqui e confessam a sua fé em Jesus Cristo. Então eles também têm que viver aquilo que testemunham crer. E nisso nós estamos crescendo. A igreja é a ideia de Deus, então devemos amá-la, como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. A igreja, para ser formada, criada, custou aquele sacrifício que Jesus Cristo fez na cruz. E ele sabia que a igreja seria constituída de pecadores como nós. Sendo a igreja o povo chamado de Deus, precisamos participar da eclesia, que já explicamos, aquela assembleia chamada para fora para ouvir a palavra de Deus e crescer espiritualmente. Então, o autor da carta aos Hebreus escreveu, e entre outras passagens, não devemos deixar de nos reunir, como fazem alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, claro, em nossas reuniões. Se a igreja é o povo chamado de Deus, não podemos ser complacentes com o pecado, por tudo que já se falou sobre santidade. Somos nação santa, povo de Deus. E, por fim, precisamos cumprir a nossa missão no mundo como povo de Deus. Como Pedro escreveu, mostrar como é admirável aquele que nos chamou. Ou, na outra versão, proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E a palavra que nós geralmente usamos é evangelização. Anunciar o evangelho. É diferente de fazer proselitismo pura e simplesmente. Que Deus nos abençoe, que Deus use estas explicações e textos bíblicos para nos dar uma consciência mais profunda do que seja igreja
do que significa para nós praticamente sermos povo de Deus, povo santo, sacerdote real.